É uma pena que com esse celular seja praticamente impossível tirar foto ou gravar vídeo com a lua do jeito que ela deveria aparecer. Mas como este é um vídeo a respeito do Natal, nada melhor do que começar esse vídeo com esse registro da lua, ou pelo menos do que eu consigo pegar dela. Porque eu fiz questão de incluir a lua cheia nesse vídeo, porque isso tem um significado espiritual muito profundo. Porque a lua não tem luz própria, a lua é iluminada pelo sol. E Jesus Cristo, por ser Deus, ele é o sol da justiça, é ele que ilumina todo o universo. E Jesus Cristo tem luz própria por ser Deus, mas nós não temos luz própria. A luz que temos, nós recebemos de Jesus. Claro, estou falando dos cristãos, né? Obviamente, daqueles que realmente servem a Cristo, aqueles que se converteram, receberam Jesus como seu Senhor Salvador. E a lua ilumina a noite. O mundo está em trevas. O sol ilumina o dia. Então o sol, por ser a estrela mais próxima da Terra e por ter luz própria, onde o sol ilumina é dia. Mas nós que somos iluminados por Deus, nós recebemos a luz de Deus e refletimos a luz de Deus para o mundo que está em trevas. Então isso tem tudo a ver. E também porque a noite foi quando Jesus nasceu. Jesus nasceu à noite, porque quando José e Maria eles foram de Nazaré até Belém para cumprir a ordem de César Augusto para o recenseamento, eles chegaram a Belém e não encontraram vagas, porque a cidade estava lotada de visitantes. E Maria estava praticamente em trabalho de parto. Então, como a Maria estava em trabalho de parto, ela não podia dar a luz no meio da rua. Ela e José conseguiram uma vaga num estábulo, uma estrebaria, que é um lugar onde ficavam os animais, aquele cheiro de estrume. E quando Maria deu a luz, lembrando que quem fez o parto de Maria foi José. E Jesus não tinha um lugar para ficar, então colocaram Jesus, assim que Jesus nasceu, ele foi colocado num comedouro, né? O que é uma manjedoura? É um comedouro, um coxo, onde os animais comem, ração, né? Feno. Então a noite tem tudo a ver com o nascimento de Jesus. Agora, a grande pergunta desse vídeo é: por que a maioria das pessoas ou comemoram o Natal da maneira errada, ou não gostam do Natal? Então precisamos encontrar uma resposta a essa pergunta, e essa resposta eu darei logo em seguida. O que acontece? Existem dois grupos: o daqueles que comemoram o Natal da maneira errada, que é o Natal pagão, e o daqueles que não comemoram o Natal, justamente por conta da associação do Natal pagão com o paganismo. Eu deixarei na tela final deste vídeo 3 comemorações erradas do Natal, um vídeo sobre a árvore de Tammuz. Por isso que eu me recuso a chamar aquela árvore enfeitada, colorida, de várias cores e tamanhos. Eu me recuso terminantemente a chamar aquilo de árvore de Natal. Tanto que eu nem tenho em casa. E não incentivo ninguém a ter. Se você tem esse negócio dentro de casa, jogue no lixo, taque fogo nisso, jogue isso fora, porque isso é maldição, isso é coisa do demônio. E não tem absolutamente nada a ver com o Natal. E também deixarei um vídeo sobre a lenda dos 3 espíritos, passado, presente e futuro, e também sobre a lenda do Grinch, que é uma outra lenda que também tem conexão com a árvore de Tammuz, Natal pagão, enfim. Então, eu estou gravando esse vídeo dia 14 de novembro de 2024. Faltam 41 dias para o Natal. E já é possível ver, não só em Sorocaba, como no resto do Brasil e do mundo, inclusive nos países muçulmanos, luzes coloridas, enfeites nas janelas, enfeites dentro das casas, a árvore de Tammuz, que eu já mencionei aqui,
né, em várias cores, tamanhos, inclusive árvores gigantes em shopping centers, em praças. Nós vimos o Papai Noel, né, que é uma versão distorcida de Nicolau, e muitas pessoas estão substituindo Jesus Cristo pelo Papai Noel, né? Falam muito do Papai Noel, né? Fala-se demais de Papai Noel e fala-se quase nada sobre Jesus. Tem a lenda lá da Rena do Nariz Vermelho, as renas, né, que puxam o trenó do Papai Noel. Papai Noel voa com as renas, o trenó e as renas, entregando presentes, coloca os presentes debaixo da árvore de Tamuz, de madrugada. Aí quando as crianças acordam, vem a árvore de Tamuz cheia de presentes embaixo. E nós vimos também, eu falei das luzes coloridas, eu falei das velas, né? Eu acendi uma vela aqui à minha esquerda, e aqui tem um abajur com a mesmo tom de luz da vela, até para, como eu estou gravando esse vídeo à noite, e a luz fluorescente não ajuda muito, essa iluminação que você está vendo aqui é uma vela à minha esquerda e um abajur com uma lâmpada, imitando lâmpada incandescente, né, do lado direito. Então a iluminação é diferente, os enfeites, meias coloridas, pessoas enfeitam a casa em tons de vermelho e verde. Tem os duendes, os gnomos, né, a lenda lá do Polo Norte, Expresso Polar, enfim, são muitas as lendas que são divulgadas nessa época do ano, desde que a fábrica de Papai Noel fica no Polo Norte. Existe até uma fábrica na Lapônia, que, se não me engano, no norte da Finlândia, né, que recebe cartas de pessoas do mundo todo pedindo presentes, pedindo isso, pedindo aquilo. Então tem todas essas lendas aí. Então esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas não comemoram o Natal, ou seja, alguns cristãos extremamente extremistas, digamos assim. Então, como eles percebem que o mundo, de uma maneira geral, né, é o único país do mundo que eu saiba que não comemora o Natal de jeito nenhum é a Coreia do Norte. No lugar do Natal, eles comemoram o aniversário da esposa do Kim Il-sung, que foi o primeiro ditador do país. Avô do atual ditador, Kim Jong-il. Isso, Kim Il-sung. O primeiro ditador da Coreia do Norte é o Kim Il-sung. Kim Jong-il é filho do Kim Il-sung e Kim Jong-un é o atual ditador do país. Então, a Coreia do Norte comemora o aniversário da esposa do Kim Il-sung, né? Então, os norte-coreanos, eles têm a esposa do Kim Il-sung, avó do atual ditador do país, como uma mãe. Então, eles comemoram como se fosse a mãe deles, né? No lugar do Natal, eles comemoram o aniversário dessa mulher. Então, é o único país do mundo que não comemora o Natal pagão, digamos assim, né? Agora, até os países muçulmanos, a China, os países budistas, né, do Sudeste Asiático, todos esses países comemoram o Natal. E, inclusive, a Coca-Cola, né, tem a tradição de enfeitar os caminhões que entregam refrigerantes, e os caminhões fazem filas, né, tocando aquela música insuportável. Eu até reagi ao momento em que o caminhão passava, né? Eu fiz questão de gravar um reel. Eu estava numa sorveteria no ano passado e fiz questão de gravar, fazer meu protesto veemente dentro da sorveteria, no exato momento que o caminhão da Coca-Cola passava na minha frente, tocando aquela música insuportável. E então são muitas coisas, né, que fazem com que muitas pessoas, cristãos extremistas, não comemorem o Natal. Inclusive denominações inteiras não comemoram o Natal, achando que o Natal não tem nada a ver com Jesus. O Natal, lembrando que o Natal pagão, estou falando do Natal pagão, que é esse Natal que o mundo comemora. Agora, o Natal mesmo, o que é Natal? Nascimento. É o nascimento de quem? De Jesus. Eu sei que a Primária Vila não comemora o Natal, né? Ela tem os motivos dela, tal, mas eu não concordo totalmente com ela. Por quê? Porque
a partir do momento em que você deixa de celebrar o nascimento de Jesus, porque a maioria das pessoas do mundo comemora a versão pagã do Natal, assim como acontece na Páscoa, né? Na Páscoa a maioria comemora a Páscoa de Ostara, a Páscoa pagã. Não comemora, né, igual a Páscoa judaica, que é a libertação dos israelitas do Egito, né? A fuga dos israelitas do Egito, né? Que esse é o Natal judaico, que tem tudo a ver com o Natal cristão. O Natal não, tô falando da Páscoa, desculpa. A Páscoa judaica é a libertação dos israelitas do Egito, né? Páscoa vem de peça, que significa passagem. Em inglês, Passover, que é passar por cima, né? Que quando o anjo da morte passou pelas casas dos hebreus que estavam com as vergas, os batentes pintados de sangue, né? O sangue dos cordeiros. Então o anjo da morte passou por cima deles, né? Pelas casas deles. E as casas que não tinham sangue na verga da porta, o anjo da morte entrava e matava o primogênito. Então essa é a Páscoa judaica. A Páscoa cristã se refere à ressurreição de Jesus, né? E tem tudo a ver, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã tem tudo a ver uma com a outra. Agora a Páscoa de Ostara, que é a Páscoa do coelho, dos ovos, não tem absolutamente nada a ver. Então, o mesmo que enquanto a maioria comemora a Páscoa pagã, que é a Páscoa de Ostara, e a Páscoa e o Natal pagão, que é o Natal do Papai Noel, da árvore de Tammuz, dos enfeites, das luzes coloridas. Então, as pessoas mais extremistas, né, os cristãos mais extremistas, eles chegam ao ponto de não comemorar o Natal de jeito nenhum. Inclusive, com relação ao dia 25 de dezembro, realmente, dia 25 de dezembro, ele coincide com o solstício de inverno no hemisfério norte e de verão no hemisfério sul. E a época da celebração da colheita, tal, em que os pagãos adoravam o Deus Sol. Então, mas só pelo fato de, se não me engano, Jesus nasceu em abril, né? Claro que o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Então Jesus nasceu provavelmente dia 14 de abril. Então transferiram a data do nascimento de Jesus de meados de abril para o dia 25 de dezembro, né, após Constantino impor o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ele adotou vários costumes pagãos. Os pagãos que iam se convertendo, entre aspas, né, como o cristianismo era a religião do Estado, passou a ser a religião do Estado, do Império Romano no caso, eles achavam ser mais vantajoso ser cristão, porque conseguiriam lucrar mais, trabalhar, boas posições no mercado de trabalho, ter uma posição melhor na sociedade. Então, muitas pessoas se converteram, entre aspas, ao cristianismo para obter mais favores do Império Romano, parece que até mesmo desconto de impostos, uma coisa assim, isenção tributária. Aí, os cristãos que se convertiam, entre aspas, passavam a adotar práticas pagãs, introduziam as práticas pagãs no cristianismo. E inclusive, o dia 25 de dezembro foi uma instituição pagã. Foi implantado como o dia do nascimento de Jesus. E aí surgiu todas essas lendas, né, todas essas acréscimos pagãos à celebração do Natal. Então, atualmente, hoje em dia, o mundo não celebra o Natal verdadeiro. O mundo, quando estou falando de mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que não se converteram verdadeiramente a Cristo. E muitos cristãos, né, infelizmente muitos cristãos, digamos assim, imaturos, cristãos secularizados, digamos assim, eles comemoram o Natal pagão para agradar os amigos, para agradar os parentes. A prática do amigo secreto e do amigo oculto é uma prática saudável, né? Desde que feita com ordem, com moderação, né? Eu não vejo nada de errado nisso. Mas existem muitas práticas nessa época do ano, no próprio comércio, né? Como o Natal pagão é uma época onde se troca muitos presentes. Então, o comércio, nessa época do ano, é o período de maior venda do comércio.
acho que não só no Brasil, no mundo todo, praticamente é o período do ano em que o comércio mais lucra. Existem muitos trabalhos temporários, né? Muitos trabalhadores temporários nessa época do ano, as lojas ficam lotadas de gente. E quanto mais próximo fica do Natal, mais lotadas as lojas ficam, maior é o trânsito, maior o volume de gente nos centros comerciais, né? Nos locais onde há bastante comércio. E os preços aumentam muito, aumentam demais. Agora em novembro tem a tal de Black Friday, né? Eu falo Black Friday porque infelizmente a pessoa acaba pagando mais do que deveria, né? Como algumas pessoas costumam dizer, a metade do dobro. Paga o preço normal pelo produto, aí depois que passa a Black Friday, a pessoa paga o preço muito caro, até por conta da proximidade do Natal. Então os preços aumentam demais no final do ano, por conta do Natal. Então são duas coisas, né? Como eu expliquei aqui. O Natal pagão, que é aquele Natal totalmente errado, totalmente contrário ao que está na Bíblia, que não tem absolutamente nada a ver com o nascimento de Jesus. E as pessoas que acabam, ou por amargura, ou por decepção, como aconteceu com a Bárbara Paz, que sofreu um acidente na véspera de Natal e ficou com trauma dessa data, né? Ela teve o rosto desfigurado, ou seja, teve que fazer um monte de cirurgia para reconstruir o rosto, enfim, a Bárbara Paz tem trauma dessa data por conta disso. Então, pessoas que estão amarguradas, solitárias e descarregam toda a sua amargura, todo o seu rancor, até mesmo o seu ódio nessa época do ano, e também pessoas que por estarem sozinhas ou então por terem poucos amigos, enfim, são vários motivos, mas principalmente porque as pessoas acabam descontando sua agressividade, sua amargura, sua até mesmo falta de Deus para justificar não comemorarem o Natal de Jesus, que é o Natal verdadeiro. Então, se você quiser saber mais sobre o Natal verdadeiro, o Natal de Jesus, leia os relatos bíblicos detalhados a respeito do verdadeiro Natal nos 2 primeiros capítulos do Evangelho segundo Mateus e nos 2 primeiros capítulos do Evangelho segundo Lucas. Então, Mateus 1 e 2 e Lucas 1 e 2 mostram relatos detalhados a respeito do verdadeiro Natal, inclusive a genealogia de Jesus, que a genealogia de Mateus diferente da genealogia de Lucas. Aí, Lucas 3, no caso, né? Então, a genealogia de Mateus 1 tem algumas diferenças com relação à genealogia de Lucas 3. Então, os relatos bíblicos detalhados a respeito do verdadeiro Natal, e que pode ser comprovado cientificamente pela arqueologia, pelos historiadores, estão em Mateus 1 e 2 e Lucas 1 e 2. E se pararmos para pensar, o único objeto, digamos assim, que é utilizado nesta época do ano, que se refere a Jesus, é o presépio. Só que até mesmo o presépio está errado. Por quê? Jesus nasceu... quando Jesus nasceu, os pastores, logo que Jesus nasceu, os anjos apareceram para os pastores de Belém. E naquela mesma noite que Jesus nasceu, os pastores de Belém foram avisados pelos anjos. Eles foram até a estrebaria onde estava Jesus, Maria e José, e adoraram Jesus, tal, contaram para José, Maria e Jesus o que tinha acontecido. E Maria, como melancólica, né, que era, só guardava isso no coração, porque certamente ela se lembraria disso mais tarde quando visse o filho dela pregado na cruz. Porque Jesus veio a esse mundo para morrer. A missão de Jesus era vir a esse mundo para morrer, né? O motivo do nascimento de Jesus, por que Jesus nasceu? Para morrer. Essa era a missão de Jesus, morrer. Morrer por quê? Por quem? Pela humanidade pecadora. Porque Jesus, sendo Deus, ele se fez ser humano, ele se fez homem. O único ser humano que viveu na face da terra que nunca pecou. E parando para pensar como foi o nascimento de Jesus, né? O Espírito Santo entrou em Maria, que era virgem, e toda mulher virgem, no órgão genital tem um ímã,
que é uma membrana. E quando a mulher perde a virgindade, né, quando tem a sua primeira relação sexual com o homem, o ímen é rompido. E tanto que os muçulmanos, quando se casam, eles obrigam a mulher, logo na noite, após a noite de núpcias, após, né, noite de núpcias, o casal tem a sua primeira relação numa cama com um lençol branco. E na manhã seguinte, eles pegam esse lençol branco. Se esse lençol branco tiver uma mancha de sangue, que mostra características do rompimento do ímen, a mulher é poupada, enfim, a festa continua. Agora, se o lençol branco permanece branco, sem mancha de sangue, a mulher é apedrejada, é morta. Então, e Maria correu o risco de morrer, de ser morta, apedrejada, porque ela estava grávida, sem ter tido relação com José. E José quis, né, até como está relatado lá no Evangelho segundo Mateus, ele, se não me engano, Mateus 2, ele quis abandonar Maria secretamente para poupar a vida dela, inclusive, né, para que Maria não morresse apedrejada. Mas o anjo apareceu para José também, para que José recebesse Maria como sua esposa, mesmo estando grávida do Espírito Santo. Então José demorou para acreditar que Maria estava realmente grávida do Espírito Santo. Então José e Maria tiveram sim outros filhos, embora os católicos dizem que não, mas José e Maria tiveram outros filhos. Os nomes desses filhos estão registrados na Bíblia, eles existiram de verdade. Inclusive Tiago Justo era irmão de Jesus, né, meio irmão no caso, filho de José e Maria. O Judas da Epístola, o penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse, é de outro irmão de Jesus. Então, Jesus veio a esse mundo para morrer. E lá no livro de Isaías, eu lerei 3 trechos do livro de Isaías. Primeiramente, o capítulo 7, versículo 14, que é uma das profecias de Isaías a respeito de Jesus. Aqui falando especificamente do nascimento dele. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Aí, pulando lá para Isaías 9, de 1 a 7, temos o seguinte. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das Nações. Aqui fala do lugar onde Jesus cresceu, né? Jesus nasceu em Belém, mas a família dele era de Nazaré. Então, assim que Jesus voltou do Egito, ele foi para Nazaré, da Galileia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicasse a nação, a alegria lhe aumentasse. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem o esforço. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Aqui está falando de Gideão, né, que com os 300 homens derrotou os midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principal está sobre seus ombros. E o seu nome será, e se chamará seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Alguns comentaristas fazem questão de juntar maravilhoso Conselheiro, como se fosse uma única expressão, mas não importa, né? O importante é que Jesus era maravilhoso, por ele nunca ter pecado, por ele ter feito muitos milagres, porque só a presença dele já tornava o ambiente diferente. Conselheiro, porque ele ensinava, ele transmitia valores por meio de parábolas, principalmente, do reino de Deus. Deus forte, porque ele por ser Deus, ele é todo poderoso, ele faz parte ele participou da criação, ele participa da Trindade. O próprio Deus testemunhou 2 vezes a respeito dele.
uma lá no batismo, né, após se baixar por João Batista, e outra no mundo da transfiguração. Pai da eternidade, porque por ser Deus, Jesus, ele é um com o Pai. Quando Jesus se explicou sua missão, lá em várias passagens do Evangelho segundo João, Jesus falou que ele era um com o Pai, e falou inclusive isso aos discípulos após a ceia, a última ceia no caso. Príncipe da paz, porque por ser filho de Deus, ele é Deus, é filho de Deus, gerado por Deus, eternamente por Deus, e príncipe da paz, porque somente por meio dele nós obtemos a verdadeira paz. Que paz não é ausência de guerra, paz é você ter tranquilidade, você ter alegria, você ter aquele contentamento, mesmo em ambientes difíceis, mesmo em ambientes desfavoráveis, mesmo sem dinheiro, enfim, mesmo na pindaíba, você consegue ter tranquilidade, você consegue ter alegria, porque somente Jesus, por meio do Espírito Santo, transmite essa paz. E aí o texto termina no versículo 7 de Isaías 9. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aqui sobre Jesus vir a esse mundo para morrer, temos uma profecia sobre a morte de Jesus, a maneira como Jesus morreu. Lá em Isaías 53, versículos 4 a 7. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante seus criadores, assim ele não abriu sua boca. Ah, mas Jesus gritou lá na cruz, eu sei, ele gritou quando ele percebeu que o Pai estava se afastando dele. Até aquele momento Jesus estava calado, estava todo desfigurado, estava todo ensanguentado, todo desfigurado, mas quando ele sentiu que o Pai estava se afastando dele, aí começou a gritar. Mas vejamos lá agora o que diz o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, de 44 a 49. E Jesus disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus falou isso logo após a sua ressurreição. Quando, se não me engano, foi na segunda vez que ele apareceu após aos discípulos, após a ressurreição dele, Jesus falou essas coisas aqui. Então, ele começou a explicar o plano de salvação. Por que ele morreu, por que ele veio a esse mundo, por que ele morreu e o que o Antigo Testamento dizia a respeito dele. E agora vamos ao que o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, o único que não morreu martirizado, e o que na ilha de Patmos, enquanto estava exilado, após terem tentado matar João no caldeirão de óleo fervente, não terem conseguido matá-lo, aí ele foi mandado para a ilha de Patmos para morrer ali. E só que João não morreu ali. João ele sairia dele de Patmos depois, provavelmente o próprio Domiciano
soltaria João, e João acabaria indo para Éfeso. Ele seria pastor ou bispo, sei lá, da igreja de Éfeso, e ali ele morreria de morte natural. Então João escreveu o seguinte a respeito de Jesus, nos 14 primeiros versículos do evangelho que ele escreveu. João 1, no caso, versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui está falando do João Batista. João, evangelista, falando de João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele, João Batista, a luz, mas para que testificasse da luz. Ele foi enviado, no caso. Ali, em Jesus Cristo, estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Ou seja, no momento em que Jesus foi batizado, João, evangelista, identificou Jesus realmente como o verdadeiro Messias. Que João Batista foi enviado para apontar para o Messias, para passar o bastão, no caso, para Jesus. Estava no mundo, no caso, Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, no caso, os judeus, e os seus, os judeus, não o receberam. Tanto que os judeus estão esperando o Messias até hoje. Mas a todos quantos receberam, tanto judeus como gentios e pessoas do mundo todo, até onde o evangelho chegou, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus Cristo, no caso. Jesus, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, receberam de Jesus o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Deixando bem claro, somente os que creem em Jesus como Senhor e Salvador receberam de Jesus o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, aqui está falando da conversão. E o Verbo, a palavra, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui João falando inclusive da transfiguração. E quero terminar aqui falando a respeito do período da história em que Jesus veio, que foi o período ideal da história, conforme Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E eu já estava esquecendo de duas coisas. Por que o presépio está errado? Porque os sábios ou magos do Oriente, eles foram até Jesus, eles foram guiados pela estrela, primeiramente até Jerusalém, foram até Herodes, achando que Jesus estivesse em Jerusalém. Só que aí Herodes foi consultar lá com os sábios dele,
eles foram lá para a profecia de Miqueias 5, versículo 2, falando que Jesus, o Messias nasceria em Belém. Aí Herodes mandou os magos para Belém, dizendo que iria que os magos inteirassem Herodes a respeito de Jesus, onde ele estava, né, para ir atrás dele para matá-lo, obviamente, né? Ele não queria adorar o menino, ele queria matar o menino, porque ele não queria perder o trono. Então os sábios do Oriente, eles foram até Belém 2 anos depois. Se você for lá logo em seguida, com Herodes mandou matar todos os meninos, né, achando que conseguiria matar Jesus, os meninos de 2 anos para baixo, ou seja, Jesus já tinha 2 anos de idade. Eles estavam numa casa, eles não estavam mais na estrebaria. José e Maria passaram a morar em Belém, ficaram não estavam mais na estrebaria, ficavam numa casa, e a estrela que guiou os magos até Belém parou exatamente na casa, sobre a casa, em cima da casa onde estavam Jesus, Maria e José. Então o presépio mostra os magos junto com os pastores. Lembrando que os pastores, eles foram avisados pelos anjos exatamente na noite em que Jesus nasceu, e os sábios do Oriente foram lá atrás de Jesus oferecer ouro, incenso e mirra 2 anos depois do nascimento de Jesus. Aí logo em seguida, quando os sábios do Oriente voltaram, no mesmo instante que os sábios do Oriente voltaram para suas respectivas terras por outro caminho, o anjo já avisou José e Maria, né? Primeiramente José, né? O anjo avisou José para ele, Maria e Jesus fugirem para o Egito, para Jesus não ser morto por a mão de Herodes. E outra coisa que eu gostaria de falar a respeito da guirlanda, né? Eu até peguei um monte de fotos, né, do Rio Mar Shopping lá do Recife, mostrando vários tipos de guirlandas. O que são guirlandas? São enfeites geralmente colocados nas portas das casas, anunciando a chegada do Natal. Só que, obviamente, eu não estou falando do nascimento de Jesus, estou falando do Natal pagão. Tanto que praticamente todos os enfeites das guirlandas são os mesmos enfeites da árvore de Tammuz. Praticamente que as fotos aqui estão em preto e branco, mas se você olhar as fotos na página do Rio Mar Shopping, aqui ó, uma guirlanda horizontal, onde coloca vela, tudo, os enfeites. Então as guirlandas são enfeites que, segundo esse relato aqui, ó, elas são mais antigas que a própria comemoração do nascimento de Jesus. Tranças redondas feitas de feno e trigo eram penduradas pelos antigos das portas, ou seja, a guirlanda original era assim, que a fim de trazer boas colheitas, ou seja, era tipo um amuleto, né? Algo pagão mesmo, para trazer fertilidade, a boas colheitas. Então era algo totalmente pagão, tipo um amuleto, né, para dar boa sorte na colheita. Os romanos tinham o hábito de comemorar o solstício de inverno, uma festa pagã, como eu já disse, né, aproximadamente uma semana antes da virada do ano. Também no final do ano, presenteando amigos e vizinhos com guirlandas feitas de galhos assim cortados. E, de acordo com as tradições, era um símbolo de amizade e boa sorte, ou seja, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a Bíblia. Pendurado na porta que eu recebia. Sem dúvidas, a entrada da casa fica muito mais simpática, gigante, papapá. E aí, com o tempo, a guirlanda foi adotada pelo cristianismo, como já falei, após Constantino impor o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Quando muitas práticas pagãs foram acrescentadas ao cristianismo, como uma maneira de marcar a chegada do nascimento de Jesus. Seu formato circular representa a eternidade, bem como o ciclo de vida que se repete e não tem início nem fim. Só que a vida terá fim neste mundo, né? A eternidade, né? A vida é eterna para quem recebeu Jesus como seu Senhor Salvador, será no céu, com Jesus, e depois nos novos céus e nova terra, como está lá em Apocalipse 21, 22.
E para os ímpios, para aqueles que forem condenados, será no lago de fogo e enxofre. E aqui fala que a guirlanda tradicional é feita de galhos de pinheiro. A única árvore que sobrevive verde ao inverno. Também significa resiliência e esperança. É maneira simpática de desejar boas-vindas visitantes. Então, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, se você tiver uma árvore de Tammuz, que eu me recuso a chamar de árvore de Natal, jogue isso fora. Jogue no lixo, queime, destrua esse negócio. Esqueça o Papai Noel, esqueça o Grinch, esqueça os Três Espíritos, esqueça a guirlanda, tudo que for pagão no Natal celebrado no mundo, esqueça, tire isso da sua vida. E celebre o nascimento de Jesus. Celebre o que está escrito aqui, na Palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia King James. E uma das promessas de Deus, que está em praticamente toda a Bíblia, é a vinda do Messias. O Messias veio e a sua vinda está registrada em praticamente toda a Bíblia. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Então, manda esse vídeo para uma porção de pessoas, até depois se quiser.